tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de História. Sou a professora Deli e hoje eu vou continuar falando sobre fluxos migratórios, tá? O movimento de uma pessoa sai de um lugar até o outro. E como nós vimos na aula passada, essas migrações elas podem ocorrer de duas formas, classificadas de duas formas. Migrações internas e migrações externas. E a gente vai fazer algumas atividades, relembrar esses conceitos, tá? A primeira atividade que a gente vai abordar aqui é usando esse mapa que a gente vai analisar aí. Vamos lá, comigo aqui. Esse mapa aqui são o Brasil de migrações internas, de 1980 a 2010. Ele não é tão antigo, né, essas migrações. E como a gente observa aqui no mapa, a gente vê aqui a região norte, que é essa laranja, ó, esses estados aqui, região norte, incluindo o nosso, que faz parte da região norte, tá? O Acre aqui, ó. Aí tem migrações, aconteciam migrações aqui, só na região norte, ó, do Pará para o Amazonas, do Amazonas ao Pará. E assim todas as regiões têm migrações, se vocês observarem. Setas mais finas são migrações que aconteceram poucos movimentos, né? Esses deslocamentos. São essas setas mais finas um pouquinho. E vai engrossando conforme o fluxo for maior, tá? Teve mais migrações de São Paulo para o Nordeste, do Nordeste para São Paulo. Essas migrações aconteceram com mais intensidade, tá? Por isso que essas setas são mais grossas. E aí de São Paulo para Minas Gerais, de Minas Gerais a São Paulo, se você observar. Aqui no sul também tem, ó, do Rio Grande do Sul ao Paraná e do Paraná ao Rio Grande do Sul. Então essas setas mostram esses movimentos. E as regiões estão dessa forma: o norte, essa laranja, a roxa, região nordeste, centro-oeste, essa verde mais claro, verde escuro é o sudeste, e o sul, essa região da cor rosa, conforme a legenda está aqui, nos mostrando. Principais fluxos migratórios, essas setinhas que eu acabei de falar, explicar para vocês, tá? Então, a dica, ó, nesse mapa, a direção das migrações é representada por setas, como eu mostrei já para vocês. As setas mais largas representam o maior número de pessoas. Como eu falei, as mais largas é porque teve um fluxo maior quantidade de pessoas se mudando de um lugar ao outro. As setas mais estreitas, mais fininhas, ó, representam o menor número de pessoas. Então, poucas pessoas, ó, por exemplo, saíram do Rio de Janeiro e foram para Bahia, aqui, ó, o estado da Bahia, BA, a sigla BA. Tá? E aqui também, ó, ele explica sobre as migrações internas entre todas as regiões brasileiras com maior movimento. Então, essas migrações internas acontecem dentro do Brasil aqui. São as migrações internas, como o próprio mapa, ó, ele já nos mostra aqui a informação, tá? Então, sempre quando a gente for analisar o mapa, a gente observa o título, não só a imagem também, é claro, mas também a legenda. Todas essas informações, elas nos ajudam a compreender o que ele quer nos, né, indicar, nos informar, tá bom? Então, a pergunta aí, ó, o que são as migrações internas? Como a gente estava falando de migrações internas, né, aqui no mapa, eu acabei de mostrar para vocês que umas aconteceram com maior intensidade, outras com menor intensidade, conforme a setinha ser mais fina ou mais grossa aqui. Então, o que são as migrações internas e de que maneira elas podem ocorrer? Bem, migrações internas, vamos lá, colocar a definição. São deslocamentos de pessoas dentro de um país. Eu vou colocar assim. Aqui no caso, esse país é o Brasil que está representado nesse mapa. Mas eu coloco país aqui sem especificar o Brasil, porque essas migrações internas podem acontecer em qualquer parte do mundo, qualquer país, é claro, tá? E ele também nos pergunta o seguinte: de que maneira elas podem ocorrer? Pode ocorrer, ó, vamos lá. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. De um país para outro,
como a gente pode ver exemplo, de um estado a outro. E vários outros exemplos, de uma cidade a outra. Eu posso sair de Manaus e ir para Belém, eu posso simplesmente ir do município ao outro, eu posso ir de uma cidade aqui para outra, eu posso ir da área rural à área urbana. Então, essas migrações internas acontecem de várias maneiras, pode ocorrer de várias maneiras, tá? Como a gente viu de vários estados, né, de um estado para o outro aí, mas também de uma cidade para o outro. Eu posso sair daqui de Rio Branco, que é a minha cidade, onde eu me encontro agora, e lá para Brasileia, eu fiz uma migração interna, né? Correu de uma cidade a outra. Ah, eu moro lá na... É porque eu não lembro nenhum lugar agora rural que eu possa citar aqui de cabeça. Mas eu posso ter deixado a zona rural, eu morava na zona rural e vim morar na cidade, porque é melhor, facilita para estar perto do meu trabalho, da escola, dos meus filhos. Também, isso é uma migração. Então, essa migração interna acontece de várias formas, da forma que eu estou citando, tá? Vamos para a próxima questão. Terceira questão, ó. O que são as migrações externas? Olha só, nós acabamos de ver as internas, que acontecem dentro de um país, de um estado, da cidade, como você tem o exemplo. E o que são as migrações externas? Vamos lá? São deslocamentos também, ó. Migrações internas são deslocamentos de pessoas a outros países, eu vou colocar assim, tá? Então, migrações internas acontecem, ó, aqui no nosso mapa não mostra nenhuma, aqui são migrações internas, como o mapa já falou, aqui dentro. Mas quando eu deixo o Brasil e for para outro, seja a Europa, seja Estados Unidos, Itália, que tem uma cultura diferente, um idioma diferente, totalmente diferente do nosso aqui, né? Então, é outro país, e aí eu fiz uma migração externa, tá? Por isso que é esse deslocamento de pessoas para outros países, tá bom? Aí, olha só, a quarta questão para você pensar aqui comigo. Vamos pensar isso considerando o nosso estado aqui, a nossa cidade, onde nós nos encontramos, ó. Quarta questão. Você conhece alguém que migrou para outro país? Você conhece alguém que migrou para outro país? Se sim, para qual? Você conhece? Pensa comigo, eu conheço. Conheço pessoas que foram aqui do Brasil para outro país, né? Amigos meus que eu conheço. Eu conheço um que foi para os Estados Unidos, eu conheço uma moça que trabalhou comigo que mora na Alemanha. Então, são países diferentes. A gente não mora aqui mais no Brasil, a gente, né, se comunica de maneira diferente. Então, ó, você conhece alguém que migrou? Sim, eu conheço. Aí você pensa um pouquinho se você conhece também. Ó. Sim, eu conheço. Ele foi para os Estados Unidos. Uma amiga minha casou e foi para a Alemanha. E lá, ó, meu amigo que mora nos Estados Unidos agora, o motivo que ele foi para lá, ó, o motivo que levou ele para lá, ele foi estudar. Né? Hoje ele mora lá, não sei se está terminando o curso dele, não lembro, não sei detalhes sobre isso, mas eu sei que ele foi morar lá por essa razão, né? Estudar, né? Teve uma bolsa de estudo e foi morar lá. A Alemanha, minha amiga que mora lá, ela se casou. Então lá na Alemanha ela já é uma imigrante, né? Mas como já está casada lá, já constituiu família, o motivo dela já é o pessoal, né? Ela conheceu ele aqui no Brasil e já foi morar com ele na sua cidade de origem, no caso da dele, alemã. Né? Ele é alemão, no caso, tá bom? Então, aí, eu conheço essas duas pessoas. Você talvez conheça pessoas que foram morar em outros países, né? A gente tem vários exemplos aqui no Brasil que a gente pode citar, ó, jogadores ou artistas que não moram mais aqui no nosso país e foram morar em outros países, né? Ou para trabalhar, ou se especializar, ou por alguma razão eles não moram aqui, né, no seu país de origem, no caso o Brasil. É interessante, a última questão, eu quero que você pense comigo aqui da nossa aula. Vamos lá, para a quinta questão. Ó.
Pesquise se no seu estado ou município onde você vive há fluxo de migrantes. Quando eu falo fluxo, é esse movimento, tá? Fluxo de migrantes, ou seja, pessoas que vieram de outros lugares, tá? Esse fluxo é de entrada ou de saída de migrantes. Então, esse movimento aqui que ele está se referindo, ó, esse fluxo de migrantes, ele é entrada ou de saída, é o que ele está perguntando aqui, tá? E aí ele ainda pede para descrever os principais motivos dessa migração, se houver, tá? E aí registre sua pesquisa no seu caderno. Se a gente for analisar o estado, o município onde nós vivemos aqui, se tem esse fluxo de imigrantes, então, essas reportagens que eu estava me referindo sobre esses haitianos que chegaram no nosso estado, foram porque, qual o motivo que levou eles a deixar o seu país de origem até chegar ao nosso? Eles vinham, né, do Haiti, vinham percorrendo várias cidades, vários países, até chegar aqui no nosso estado, no nosso país, que era, né, pelo Acre, no caso, no primeiro estado que eles adentraram o nosso país, que é o Brasil. E daqui do Acre, né, de acordo com as notícias, reportagens que, né, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar na televisão e eu também já tive a oportunidade de acompanhar, alguns haitianos pegaram, saíram do estado do Acre, foram para São Paulo, foram para outros estados, a fim de procurar, né, trabalho. Esses haitianos, um tempo atrás, eram haitianos que tinham maior fluxo, né, aqui no nosso estado. Atualmente, a gente vê os venezuelanos, né, porque a situação econômica na Venezuela não está boa. Por essa razão, alguns perderam emprego, estão procurando melhores empregos, melhor qualidade de vida e vieram com a família para cá também, né, visando com esse objetivo aí que eu acabei de citar, uma vida melhor em nosso estado. E a gente tem a oportunidade de presenciar essas pessoas, né, à medida que nós nos deslocamos de um lugar para o outro aqui, né, andando de carro, bicicleta ou percorrendo a cidade, a gente pode presenciar essas pessoas, né, pelas ruas aí, a gente vê esses migrantes. Eles fizeram migrações, mas é claro, eu me refiro a ele como ele é o quê? Imigrante, porque ele saiu do seu país, veio morar para o outro, tá bom? E aí, você vê se esse fluxo é de entrada ou saída. No caso aqui, tem muita entrada de imigrantes, né, em nosso estado. Teve algumas saídas também de pessoas daqui. Como eu falei, eles foram para Belém ou São Paulo, não sei especificar exatamente o estado para onde eles foram, mas foi exatamente porque aqui tinha tanto haitianos na época, o estado teve algumas associações, instituições que fizeram com que eles, né, comprassem passagem, eles foram para outros estados visando um melhor emprego, né, conseguir sucesso aí na sua vida pessoal e no seu sucesso profissional também. Então, esses fluxos migratórios não é uma coisa tão longe da nossa realidade, considerando o nosso estado aqui, o estado do Acre, né? Então, eles vieram para o nosso estado, eles são imigrantes. Mas quando eles saíram do Acre, ou seja, para São Paulo ou para Belém, eles fizeram migrações internas aqui dentro, tá? Por isso que eu falo, dentro, internas é dentro. Então, como é dentro do nosso país, é migrações internas. Eles vieram do Acre para outros estados. Mas quando eles chegam aqui, eles são imigrantes, tá? Porque eles são de outros países. Eu espero que você tenha compreendido nessa aula. Eu fico por aqui e te aguardo na próxima. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau.